E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu já quero convidar vocês já para deixar o seu like aí, porque o seu like é muito bonito, ele faz bem. O vídeo de hoje é mais para um tutorial, né? Para você que se você está assistindo o vídeo é porque você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema de como preparar sermões. Preparar sermão é uma coisa muito importante, principalmente para quem prega. Se a gente recebe muitos convites para poder pregar, como preparar sermão? Eu já preguei bastante já, desde quando eu comecei a pregar, e eu aprendi a fazer meus próprios sermões, mas eu não aprendi a fazer da maneira correta. Quando a gente estuda a homilética, a gente vê que a maneira como a gente aprendeu é uma maneira muito básica. E a gente muitas vezes, quando a gente recebe muitos convites, é porque a gente se destaca com relação a algumas outras pessoas, principalmente na oratória, quando a gente está em público, a forma como a gente fala, o conhecimento, as informações que a gente acumula ao longo do tempo, pelo estudo da Bíblia, pelo estudo de livros e outras coisas mais, a gente se destaca e por isso as pessoas gostam de chamar a gente. Eu tenho aqui, antes de entrar diretamente no tema de hoje, tem aqui alguns esboços de sermões que eu já fiz. Isso aqui foi de 2015. Isso aqui é um esboço de sermão. As ideias principais estão detalhadas aqui, né? Esse aqui é um tipo de esboço que eu já fiz. Foi uma série de 5 sermões que eu tive que pregar num acampamento para adolescentes do Clube de Desbravadores. Agora deixa eu mostrar um outro esboço de sermão. Esse aqui é um outro esboço de sermão. Eu gostava muito de esboço de sermão assim, ó. Pequeno, só os tópicos, para eu poder olhar e saber o que dizer. Tem começo porque eu começo. Tem o desenvolvimento porque tem um corpo da coisa. E tem um final, tem ilustração, tem apelo e tal. Era assim que eu fazia os meus sermões. Meu esboço de sermão. Esse aqui é um outro esboço de sermão. Esse aqui já é um outro esboço de sermão, ó. Eu fiz dessa forma, em tópicos. Para a gente poder aprender a preparar e apresentar sermões, existe uma ciência. E essa ciência se chama homilética. Ela se encarrega dessa questão que vai nos ajudar. Dessa questão sobre preparar sermão. A homilética é a arte de planejar e elaborar o discurso. É necessário planejar e elaborar o discurso. Não existe essa de que a gente abre a Bíblia, ora, achou um texto bíblico e ora ali, pede ajuda de Deus, vai lá e apresenta. Não é assim. Então, o sermão em si, a gente precisa entender que ele é um discurso elaborado a partir do texto bíblico. Não são ideias que surgem na minha cabeça. Não são ideias que eu quero dizer. Ele tem que ser bíblico. O sermão precisa ser bíblico. Senão não é sermão, não é a pregação da Bíblia, é qualquer outra coisa. O sermão pode ser feito a partir do que o texto diz em si mesmo, através da exegese. O sermão ele pode ser apenas exegético. Ou então o sermão pode ser apenas hermenêutico. Ele é a partir da mensagem do que o texto ensina. Ou então o sermão pode ser as duas coisas. Exegético e hermenêutico ao mesmo tempo, né? Olha só. A homilética, ela se encarrega de preparar o discurso e a oratória apresenta o discurso. Então, a homilética prepara o discurso e a oratória apresenta. Então, os dois têm como objetivo persuadir o ouvinte. Então, você precisa preparar a mensagem e precisa apresentar a mensagem. Quem disse isso foi Silva. Os gregos davam à conversa o nome de homilia. Já os romanos davam à conversa o nome de sermones. É daí que vem o termo sermão. Então os dois termos são sinônimos. Significa conversar. O discurso tem algumas partes. Córax, um sofista de 500 anos antes de Cristo, foi quem primeiro pensou no discurso como objetivo de organizar as ideias ou organizar os pensamentos, né? A primeira parte é a introdução, que ele chamou de proêmio ou exórdido. Introdução, proêmio, exórdido, tudo a mesma coisa. A narração é onde você argumenta, onde você expõe as ideias. E a conclusão é a peroração, o epílogo, onde você arremata, fecha o seu discurso. Então as três partes do sermão são mais conhecidas pelos termos: a introdução, o corpo e a conclusão. Mas é possível fazer uma divisão em partes menores ainda, né? Veja, vamos ver aqui
quais são as partes que compõem o sermão? A primeira delas é o tema. Você precisa ter um tema. Você precisa saber do que você vai falar. Como, por exemplo, eu vou pregar sobre oração. Aí você tem que ter um assunto. Ou seja, porque o tema da oração, ele se subdivide em vários assuntos, né? Aí você precisa ter uma tese. Deixa eu voltar aqui um pouco nessa questão do assunto. O tema é oração. O assunto é qual? Como orar, por exemplo, né? A oração que agrada a Deus, a oração que os ouve, é um outro assunto, um assunto do tema. Agora, a tese é a ideia principal, é o que você vai defender. É o que você busca defender, tem que estar claro no sermão. É o que você está querendo defender, a tese, sua teoria. Então você precisa argumentar, você precisa de argumentos para poder defender a sua tese, que vão fazer com que convença o seu interlocutor. E precisa ter um texto central. Você precisa ter base na Bíblia. A Bíblia tem que ser a base para todo o seu discurso. Então você precisa ter o texto central. A palavra-chave também é um outro elemento que precisa ter no seu sermão, o que vai marcar o seu sermão. Palavra-chave. Essa palavra normalmente pode se repetir várias vezes, né? E o seu sermão precisa de um título. Você precisa ter um tema para você se orientar e para as pessoas se orientarem também quando estiverem ouvindo o seu sermão. O sermão precisa de introdução, são parte do sermão. Você está vendo aqui que essas partes do sermão não estão na ordem. É claro que a introdução vem primeiro, mas você não começa pela introdução. A introdução é uma coisa que você vai fazer depois que tudo esses sete itens aqui estiver definido. Aí só assim depois você vai pensar na introdução. O corpo, que é o desenvolvimento, o desenrolar, toda a outra parte do sermão. Ilustração é muito importante, porque a ilustração ela serve para tornar mais claro uma explicação. Você pega uma ilustração para contextualizar. A contextualização ela é muito importante através da ilustração. E por último, o que temos é a conclusão. Mas ainda tem mais parte do sermão. O sermão também tem apelo. Tem sermões que cabem apelo. Bom, existem autores que dizem que o sermão não precisa de apelo. Mas depende do tipo de sermão. Tem sermão que você vai ver que tem sermões que é necessário apelo. Tem sermões que não precisam de apelo. Mas esse já é um outro assunto, né? Não faz parte desse vídeo aqui. E referências. É muito importante você ter referências, saber para onde você pesquisou. Talvez você pesquisou em algum comentarista, ou você achou alguma ilustração, alguma frase, ali alguma argumentação em algum outro texto. Algumas pessoas dizem, por que precisa ter referência no sermão? Você precisa ter referência, não que você vai ficar fazendo citações o tempo todo no sermão. Mas se você faz uma afirmação no teu sermão e no final da sua pregação, o irmão chega para você e pergunta, você falou tal coisa no seu sermão, como que você pode provar? De onde você tirou isso? Eu nunca vi isso. Isso está na Bíblia? Ou você precisa ter uma referência muito importante. E, por último, o estilo. Cada sermão tem um estilo próprio da pessoa. Muitas vezes a gente gosta de copiar o sermão inteiro de um outro pregador. Algumas vezes muita gente faz assim, né? Pega um sermão lá pronto do Alejandro Bulhon e começa a imitar ele até na sua maneira de falar e apresentar o sermão. Meu amigo, não vai dar certo. Todo sermão tem que ser original. Mesmo que você copie todo o seu sermão ou uma parte do seu sermão de uma outra pessoa, você precisa ser você mesmo. Você tem que ser você mesmo. Você tem que colocar o seu estilo, a sua própria maneira. Ele tem que ser original. Senão, não encanta. O que encanta é a originalidade. Isso que é muito interessante. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Tem alguns outros detalhes sobre o sermão. Nós vimos até aqui. Agora, detalhar cada parte e como elaborar cada parte do sermão, esse já fica um assunto para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado dessas informações aqui. O vídeo, para não ficar muito longo, então teria que dividir esse tema aqui em várias outras partes. Se você gostou dessas informações, então deixa o seu like aí, se inscreve no canal também, compartilha para fazer com que esse vídeo cresça, o canal também cresça. Se você se inscrever, você está ajudando aí o canal a crescer
e dando motivação para que eu possa pesquisar e apresentar mais outros temas. Obrigado aí por você assistir e até o próximo vídeo. Viu?